vamos ler hoje, a exposição bíblica será do capítulo 4, iremos fazer do verso 1 do capítulo 4 até o 12, tá bom? Do 1 ao 12 do capítulo de número 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e o colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E, colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fazes isto? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração, que eu diminua e Tu cresça, eu suma e Tu apareça. Ó Pai, que o mensageiro seja esquecido, mas jamais a Tua mensagem ao coração do Teu povo. O que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu falei para vocês na quarta-feira passada que o caldo ia engrossar para Pedro e João, como diz na linguagem jovial, na linguagem moderna, deu ruim para Pedro e para João. Principalmente Pedro, líder religioso da igreja. Uma mensagem cristocêntrica não poderia gerar uma reação diferente desta. Irmãos, estamos no ano cristocêntrico, um desafio para nós. Isso é um desafio pessoal. Sabe por quê? Porque o ser humano, em sua própria natureza, ele já é inclinado ao egoísmo. Ele já é inclinado ao egocentrismo. E isso tem a ver com todos nós. Isso tem a ver com o ser humano. São áreas da nossa vida que devemos vigiar, que devemos orar, porque em fração de segundos o jogo pode virar. Então sempre quando percebermos que estamos cheios de si, que estamos priorizando a nossa imagem, quando estamos preocupados com nossa reputação, com o nosso nome, quando estamos preocupados o que vão pensar de nós, quando estamos preocupados, eu digo isso fazendo o bem, o que vão pensar de nós fazendo o bem, fazendo o mal, realmente você tem que se preocupar sim, porque a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, não é verdade? Mas temos que ter esse cuidado. Por isso que ser cristocêntrico
a mensagem cristocêntrica, uma igreja cristocêntrica, porque se a igreja é cristocêntrica é porque os irmãos são, porque não tem como essa placa, essa parede ser cristocêntrica. Essa igreja será cristocêntrica se o irmão Luciano for cristocêntrico, se a irmã Adriana for cristocêntrica, se a irmã Cláudia for cristocêntrica, e assim todos nós formamos a igreja, os chamados para fora, a eclésia, o corpo de Cristo. Então, irmãos, Pedro, após curar o paralítico, vou fazer uma retrospectiva rapidamente, após curar o paralítico de nascença, que estava ali todo dia, e eu fiz a seguinte aplicação para os irmãos: todo dia é a mesma coisa, todo dia a mesma situação, mas de repente Deus pode mudar o quadro da história. De repente Deus muda aquela situação de todo dia. Era algo comum aquele paralítico ali todo dia. A Bíblia diz: todos os dias alguém vinha, pegava, os homens o ajudavam, colocavam ele ali a mendigar. Com certeza, mais tarde tinha um horário certo para recolher aquele homem dali do templo novamente, da porta do templo. Só que, como toda boa obra, preste atenção no que eu vou dizer, igreja do Senhor, como toda boa obra, como todo grande feito, como tudo aquilo que traz notoriedade, para uns é para a glória de Deus, uns glorificam e outros orgerizam, outros ficam enciumados. Eu não estou falando aqui de nada estranho do que Pedro, João viveu. Mensagem bíblica, expositiva, cristocêntrica, está tudo detalhado aqui e nós iremos ver. É interessante observar o crescimento de uma obra. É interessante observar o avanço do Evangelho, pois quando ele não avança, ninguém reclama. Quando não se expande, ninguém questiona. Mas quando as coisas começam a acontecer, quando as águas começam a ser agitadas, alguma coisa sempre acontece. Alguma coisa sempre move o coração das pessoas. Para aqueles que estão em Cristo, voltados para Cristo, e para também aqueles que não estão. Eu falei também na semana passada, já no sermão, quando Pedro disse: vocês estão olhando o quê? Praticamente Pedro quis dizer isso. O que vocês estão admirados? E outra coisa que eu fiz questão de destacar foi a seguinte: no sermão de Pentecostes, Pedro, ali no sermão, o Senhor, o verso 47 de Atos, capítulo 12, mostra, a partir do 42 ao 47, que o Senhor ia acrescentando, e acrescentava a igreja os que iam sendo salvos. Mas o resultado no sermão de Pedro, que nem o maior professor de homilética, de pregação conseguiu, 3.000 em um único sermão, chamando o povo de mentiroso, de assassino, que negaram a Cristo, e 3.000. A tendência era que Pedro tivesse alguma estratégia, algum projeto, algum método para manter esses 3.000. Era o esperado. Ganhou 3.000. Qual a preocupação da igreja hoje? Olha, ganhamos 3.000. Agora o que a gente vai fazer para segurar esse povo? Dá chiclete, dá pirulito, dá bala, né? Faz um cafuné. Não pode perder ninguém. Tem 3.000. Já pensou, irmãos? 3.000. O que a gente não ia fazer como igreja para manter esses 3.000? Logo após o episódio da cura do paralítico, o outro sermão, eu vou destacar aqui o clímax do sermão de Pedro. Está no verso 13. O Deus de Abraão, do capítulo 3. Não precisa, se vocês estão com a Bíblia aberta, podem dar uma olhada junto comigo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus. E aí Pedro diz: a quem negastes? Ou seja, a quem vocês negaram? Acusação. Pedro aponta o dedo para aquele público que estava admirado, perplexo e vislumbrado com o milagre. E ele diz: quem fez isso foi aquele que vocês negaram diante de Pilatos.
negaram. Quando este o havia resolvido soltar, mesmo assim, quando Pilatos resolveu soltar, ainda assim vocês negaram. Mas vós negastes o santo e justo, olha o 14, e pediram, né? E pedistes, mas eu quero vir para, e pediram que um homicida fosse libertado. Mas o autor, matastes o autor da vida. E ele ainda diz mais, vocês mataram. Imagina só, era sermão para o visitante nunca mais voltar na igreja. Isso aí era sermão, esse sermão aqui não era para domingo noite não, que era o culto evangelístico. Mas não, Pedro, quem fez isso foi aquele que vocês negaram, traíram, preferiram o homicida no lugar dele e votaram e aprovaram a sentença da sua morte. E aí eu ainda falei com vocês, imagina o semblante, imagina a afeição de quem estava admirado, imagina o semblante de quem estava feliz de ver, olha aquele menino que a gente viu aqui desde nascença. Imagina a expressão daquele povo de fila brasileiro. Já viu fila brasileiro? É a raça de cão que tem mais orgerias, é o cão, ele não tem papo com ele. Então imagina o povo, né? Literalmente, eu falei isso para vocês na semana passada. Falei, irmãos, imagina a reação desse povo. Imagina como eles não começaram a se consertar. Imagina como eles começaram a ficarem doidos para aquele sermão acabar. Confronto direto. E teve um irmão que falou até que ia me perguntar depois, mas eu respondi na pregação. E Pedro também não negou Jesus? Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. Aí ainda mas Pedro teve um particular com Jesus lá na praia, lembra? Em João 20, foi perdoado, foi restaurado. E agora Pedro não deixa que o seu passado, Pedro tem uma missão, Pedro tem um chamado, Pedro está cheio do Espírito Santo. Ele não deixa que o seu passado, ou que ninguém aponte o seu passado, não importa se ele negou um dia, mas ele diz assim, eu fui perdoado, e você foi? Essa é a questão. A questão não é porque um dia eu fiz que hoje eu não posso falar. A questão é, se eu fui perdoado em nome de Jesus, eu tenho autoridade na palavra de Deus para falar. Pedro não estava nem aí, vocês negaram ele. E quem não negou 3 vezes e o galo cantou? Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava restaurado. Pedro foi perdoado por Jesus naquela conversa de João 20. E eu ficava tentando imaginar, e como eu ensino no curso de homilética, de pregação, os alunos que já fizeram, os irmãos que já fizeram o curso sabem, eu falei, olha, quando você estiver pregando, você estiver ensinando, não se deixe intimidar por semblante de ninguém, que tem gente que vai querer te abater. Vai ter um que vai rir para te descontrair, vai ter um que vai zombar, vai ter um que vai olhar assim, tipo, pare de falar sobre isso, né? Ele já está dizendo, né? Entendeu? O Hernandes Dias Lopes disse que certo pregador foi pregar em uma igreja, e aí o pastor chamou ele no gabinete e falou, olha, aqui você não pode falar sobre idolatria de imagens, porque tem um irmão, ele não é crente, mas ele visita aqui a igreja, e ele é apaixonado aí por uma santa, ele é devoto, e ele dá uma oferta muito generosa à igreja. Aí o pregador, tá, aí você também não pode falar sobre adultério, porque tem um irmão que tem caso aí extraconjugal, ele também é um colaborador muito forte dessa obra. E aí você não pode falar sobre bebida, porque tem um irmão que está, uma oferta muito generosa, ele bebe. Então você não pode falar sobre isso, sobre aquilo. Aí o pregador falou, eu vou pregar sobre o que então? Aí um gritou lá, prega sobre judeu, que aqui não tem nenhum. E é desafiador, irmãos. É desafiador. Não, e eu falei isso para vocês semana passada, se eu não falei, eu acho que falei, que não está gravado para a gente contestar, mas eu acho que falei, é um desafio. Um pregador que vem, prega e vai embora. E o pastor, o ministro que está aqui, semana após semana, quarta, domingo, manhã, domingo, noite, atendendo pessoas,
sabendo do seu problema familiar, a pessoa chega com o coração quebrantado e diz, um exemplo, pastor, eu pequei nisso aqui, pronto. Então o pastor nunca mais pode pregar sobre aquilo, porque um dia ele foi lá e contou, né? Então é desafiador, por isso que tem que ter coragem para anunciar a palavra de Deus, senão você barganha, você negocia, você começa a fazer média, e a palavra do Senhor não é pregada. Aquela multidão, irmãos, admirada, para ouvir Pedro pregar, aquela multidão, né, para ouvir o sermão, e na verdade não que eles estavam ali para ouvir o sermão, mas para entender o que aconteceu. E aqui vamos então à conclusão do sermão de Pedro, né? Falamos ali do sermão de Pedro, que ele apontou o dedo, e ele no verso 19 ainda do 3, ele diz assim, olha, arrependei-vos, ou seja, arrependam-se, pois, e se convertam, para que os vossos pecados sejam apagados. Não falei nem perdoados, ele usou o termo apagados. Se arrependam, a solução para vocês é essa. Pedro chamou de mentirosos, Pedro chamou de assassinos, Pedro chamou de traidores, e no final ele disse, mas tem jeito, se vocês se arrependerem e se converterem, os vossos pecados serão apagados. O Senhor apagou naquele dia os nossos pecados, eu creio, você crê, irmão? Amém. Saímos daqui novinho em folha, só que já se passaram 7 dias, né? Vamos pedir para ele apagar de novo hoje, em nome de Jesus, e perdoando sempre os nossos pecados, porque aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado, e aquele que pensa em si que não pecou, esse é o maior dos pecadores, né? E então vamos entrar agora aqui na conclusão do sermão de Pedro, que inicia no capítulo 4, vem comigo. Enquanto eles estavam falando ao povo, observe que enquanto a chapa estava quente lá no capítulo 3, alguém foi lá avisar, irmãos. Não tinha Zap, não tinha Instagram naquela época, mas algum pombo correio foi rapidinho lá nos saduceus. Quem eram os saduceus? Vamos falar dessas facções religiosas aqui. Os saduceus eram um grupo religioso que não cria em anjos e nem na ressurreição dos mortos. Eles não criam. Então alguém, um pombinho, aquele pombinho da amizade que vem te contar, mas é para levar. Então, olha, Pedro está pregando lá, está chorando a boca do balão, falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí os saduceus já se arruma todo mundo e vamos lá. Só veio a nata, irmãos. Só foi a nata onde Pedro estava, a nata dos saduceus, né? Foi a diretoria dos saduceus lá, saber o que é que Pedro estava ensinando. Aí vem outro, ele está falando que Jesus é autoridade. Então, foi logo aonde? No capitão. Foi lá inflamar o ego do capitão. Pastor, mas como é que eles sabiam? Eu pergunto, se não tinha Zap, como é que o capitão sabia? Se não tinha internet, como é que eles souberam e foram lá no templo de Formosa? Alguma pombinha da amizade foi lá contar, que quer ver o bem da obra do Senhor. Alguém que quer ver o avanço da igreja que foi contar, irmãos. E aí foram lá no capitão. Pedro está falando de autoridade. Quem é a autoridade aqui afinal? Quem é a autoridade? O capitão vai pensar o quê? Está mexendo comigo. Mexe na patente de um brigadeiro para tu ver. Mexe com a autoridade para tu ver. Então, eu vou lá. Então, olha aqui, enquanto eles estavam falando, não esperaram nem Pedro fazer uma ilustração do sermão, não. Corre lá e avisa. Enquanto estavam falando ao povo, eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes da tribo de Levi, sacerdotes, descendentes de Arão, de Moisés, os sacerdotes, a cúpula religiosa. Nicodemos fazia parte do sinédrio dos sacerdotes. Não era povo estranho não, esse povo aqui era o povo da lei, era o povo que cuidava da adoração. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes que arrumavam tudo para o culto. Na época de Moisés, montava a tenda, desmontava a tenda, botava a bacia, tirava a bacia, montava o propiciatório, fazia tudo. Quando a nuvem vinha para cá, os sacerdotes montavam a tenda. Quando a nuvem ia para lá, os sacerdotes formavam tudo para o culto.
Então vem esses, os sacerdotes, os religiosos, e esses sacerdotes aqui são os doutores da lei. Mas quando fala aqui doutores da lei, é porque eles eram peritos mesmo, doutores na lei. E Jesus diz: vocês erram porque não examinam as escrituras, porque se examinassem, saberia que ela testifica de mim desde o início. Jesus está dizendo para eles: vocês estão procurando o que na lei? Toda a Bíblia é cristocêntrica, tudo em torno de Cristo, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por meio dEle, e nada do que foi feito sem Ele se fez. E Jesus está dizendo: olha direito que tu vai me achar em Isaías. Se você ler direito os Salmos, tu vai me encontrar. Se tu ler direito Jeremias, tu também vai me encontrar. Se tu ler os profetas, tu vai me encontrar. Se tu ler a lei, lá, a tenda, o propiciatório, você vai me encontrar. Então vem os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então vem uma gangue pesada. Vem um grupo. Imagina eles chegando, Pedro pregando, e eles só esperando acabar o sermão para prender todo mundo. E eles lá, ouvindo, indignados, chateados, porque Pedro só falava de Jesus Cristo, porque Jesus é o centro. E isso confronta, incomoda, desconforta, constrange. Isso faz você jogar fora ou colocar para último plano todos os seus projetos pessoais em prol de Cristo. Jesus fez essa exigência: quem quiser me seguir, não tomar a sua cruz e seguir após mim, nem é digno de mim. E a gente pensa que a cruz é um problema, cruz é uma pessoa que você tem que cuidar. Não, cruz é renúncia. Quem não renuncia não é digno de ser o meu discípulo. E deixa eu te explicar só mais uma coisa que você já sabe, mas eu quero te lembrar sobre renúncia. Renúncia não é o que você não quer e aí você rejeita. Renúncia é rejeitar o que você quer fazer. Isso é renúncia. Aí que está o teu galardão. A pessoa pensa o contrário: eu renunciei, mas também eu não queria mesmo. Não. A renúncia é abrir mão daquilo que você quer e pode fazer, e não faz por causa de Cristo. E mesmo que aquilo que você quer fazer e pode fazer, necessariamente, outra coisa que a renúncia está sempre ligada, como se fosse algo errado. Não, a renúncia também é de coisas boas, de coisas também que não é pecado. Você pode também e deve renunciar também o que não é pecado. Parece que renúncia é só o que é pecado. Mas o rapaz, quando disse: deixa eu dar um beijo na minha família e depois eu vou te seguir. E Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Eu pergunto a você: era pecado? Tinha alguma coisa demais? O rapaz ir lá abraçar a família, beijar, falar com o pai: olha pai, a partir de agora eu vou para uma nova missão, eu vou seguir a Jesus. Jesus falou: se tu arredar o pé daqui, tu for na tua casa, nem precisa voltar mais. E o outro: deixa primeiro sepultar o meu pai, quer dizer, o pai de idade, deixa depois que o Senhor chamar, eu vou ter mais tempo. E Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos, quanto a ti me segue, rapaz. Era alguma coisa demais, irmãos? Quem aqui não teria o mesmo sentimento? E quem aqui, se duvidar, voltaria mesmo e não iria com ele? Renúncia necessariamente não é necessariamente só o que é contrário à vontade de Deus, não. Também é. Mas renúncia mesmo sendo coisas boas, coisas agradáveis a mim, aos olhos da sociedade, perante a lei é algo correto, mas eu estou priorizando em detrimento de Cristo. Eu estou priorizando. E aqui que gerou todo o problema. Veio os sacerdotes, o capitão da guarda, os saduceus, para pedir o esboço do sermão de Pedro.
É no nome de quem que tu fala essa? Quem te deu a autoridade para fazer o que tu está fazendo aqui? Quem te deu o poder para isso? Você está muito gaiato. Bahia fala gaiato, aqui é ousado. Está se traduzindo, está se confiando em quem? Em quem você está se garantindo? Qual autoridade te deu o poder para falar o que você está falando aqui? Sim, foi isso que aconteceu. Esse povo, e aí olha o verso 2 comigo, dizendo o quê? Eles estavam o quê? Alguém com uma voz forte aí fala para mim, o verso 2, só no início. Muito incomodados. Muito incomodados. Muito incomodados. Porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Coisas que os saduceus não acreditavam. Então eles ficaram incomodados. Está ensinando algo diferente do que o povo tem que acreditar. Verso 3. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos discípulos que creram aumentou para quase 5.000. Que coisa linda, irmãos. Que coisa que traz um ensinamento muito profundo para nós. Do que eu pergunto para você, não precisa me responder, mas eu vou perguntar: do que a igreja precisa para crescer? Qual é o método? Qual a receita do bolo? Eu fico perplexo com um grande número de líderes frustrados, que não têm o dínamos, o poder de Deus em sua vida, que sente a carência do Espírito Santo, são anêmicos de Bíblia, cheios de filosofias, de conhecimentos humanos, como a palavra de Deus diz. Paulo chega em Corinto, só filósofos, sabedoria humana, homens dotados. Não há nada de errado em falar bem. Quanto melhor você puder falar, fica melhor. Mas era uma busca filosófica, era uma busca para persuadir no conhecimento humano. E eu fico impressionado como tem líderes que invejam o crescimento, o ministério de outro, e fica tentando descobrir qual a receita que ele está usando para fazer. Só que quando chega o seu forno não é tão quente, o bolo sola. Ele vai lá pegar a receita de bolo que é feita num forno industrial e bota no forninho de casa, o negócio não vai. Não vinga. Eu digo a vocês, não vinga. Bomba, mas não vinga, se a palavra de Deus não for o centro. Mas o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, esse nunca falta na mesa da PIBCP. Nunca faltou e nunca vai faltar, nesses 35 anos de igreja. Mas eu fico, irmãos, e aqui eu faço um contraste realmente com a nossa vida e com a igreja de hoje, com os cristãos de hoje, com os líderes de hoje. Eles invejam, eles vislumbram, eles olham aquilo, acham bonito e dizem: não, na minha tem que ter aquilo. Sabe por que pensam isso? Porque a Bíblia para eles já não é mais suficiente. É como um chiclete que já acabou o doce, não tem sal, não tem sabor, está insosso. E aqui Pedro, com um sermão, chamando, sem medo de apontar o dedo, mesmo um dia ele tendo negado, e o negócio de Pedro virou um vexame. Todo mundo soube o que Pedro fez, e Pedro com autoridade diz: vocês negaram, vocês mentiram, escolheram o homicida no lugar dele,
mataram o autor da vida. Foi ele que fez isso. Mas se vocês se arrependerem, se converterem, tem jeito para vocês também. E aí o que aconteceu no sermão do capítulo 3? Olha o resultado no 5. Muitos dos que ouviram, creram. O número que era 3.000 foi para quase 5.000. O número que eram 3.000 foram para quase 5.000. Ninguém quer ir para a Bíblia para buscar o método de crescimento da igreja. Não querem. Ninguém é um exagero, mas muitos não querem. Ele não quer se debruçar em Atos e entender porque a igreja primitiva crescia tanto. Ele quer ir lá, igual uma vez teve um café aqui, um colega chegou e falou assim: vem cá, você pregou aqui, eu fiquei sabendo que você pregou Apocalipse todo aqui na igreja. Aí eu fui, não tem como tu me passar não, porque os esboços não. Eles querem a receita do bolo, irmão. Quer a receita pronta. Quer a receita pronta, não quer lá cavar o poço não. Aí eu peguei, nesse dia a minha sorte, eu estava com a minha Bíblia, essa. Aí eu falei, tá tudo aqui, vai anotando aí enquanto o café não acaba. Ele anotou? Falei, aqui ó, pega tudo que eu risquei, que eu marquei e vai anotando. Aí lá tu fala, tá tudo aqui. Uns 3 tentaram, depois desistiram de me pedir, mas não foi ruindade não, porque realmente eu não tenho. Realmente, eu não faço esboço, o esboço é todo na Bíblia. Depois eu fui para Hebreus, eu falei, o que eu falei nesse dia aqui mesmo? Tem que voltar tudo de novo, estudar tudo de novo. Pronto. Quem viu, viu, quem recebeu, recebeu. No outro dia se renova. E aí eu paro. Sabe por que eu paro? Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu fico confortável nesses momentos aqui? Sabe por que eu fico confortável? E talvez seja um momento que você fica doido para eu passar de tópico? Talvez seja um momento que você fica, está repetindo demais, está batendo muito nisso. Tem mais versículos ainda. Sabe por que eu fico confortável? Porque essa geração de hoje, irmãos, é cheia de guru na internet. Tem um pastor do coração, tem um pastor da mente, tem um pastor do joelho, tem um pastor do cotovelo, tem um pastor do pé, tem pastor para tudo. Depende do que ele quer resolver. É adultério? Vou falar com o Beltrano que fecha. É não sei o que? Vou falar com o Ciclano que vai. Então tem pastor para tudo. Ninguém aqui vai no hospital com o pé quebrado e vai querer voltar com o braço engessado. Só na igreja que isso acontece. Está doente do pé e não quer remédio para o pé. Mas no hospital, se fizerem isso contigo, tu fica chateado. Às vezes fica chateado que o médico nem olha para você, você mal terminou de falar, ele já arranca o negocinho e te entrega. Você está falando, para assim para tu ver. Se ele não vai embora. Quando você estiver falando aí, eu estou com uma dor aqui, você cala. Ele vai embora, vai mudando página e vai escrevendo mais. Então, irmãos, eu vi essa frase e não esqueci. O mensageiro pode ser esquecido, mas a mensagem nunca deve ser esquecida. Mensageiro vem, mensageiro vai. Vocês já tiveram outros mensageiros aqui, anos após anos, nesse púlpito, que estão em outro púlpito, em outro lugar. Mas essa mensagem não esqueça não. Não esqueça não. Não fica vislumbrado. Igreja, se depois de mim, eu vou pedir isso a vocês. E esse dia, quem está aqui não vai esquecer. Se um dia depois de mim, um outro falar igual Paulo aos Gálatas,
vir tentar com qualquer outra coisa, com qualquer saladinha de fruta para ele. Não topa não. Resista. Não caia na tentação. Fala, pastor, o que a gente quer é Bíblia. Se levanta como homem, abre a Bíblia e prega, como diz o Steve Lawson. E todo mundo quer deixar um legado, né? Todo mundo tem um sonho de deixar o seu nome na história de alguma maneira, ou talvez não. Mas como pastor, o meu desejo de ser lembrado é de ter sido um pastor bíblico. Para mim não tem algo que vai me deixar mais lisonjeado, porque a glória toda é do Senhor Jesus, que é o autor da palavra. Eu não quero ser lembrado como um pastor maneiro, gente boa, carismático, isso e aquilo, não. Eu quero que você lembre das mensagens que são pregadas, que foram pregadas aqui. Eu quero que um dia vocês entre os irmãos digam, mas um dia o pastor Edivan falou nesse texto aqui, um dia a palavra do Senhor é isso aqui. Se você lembrar, só de um sermão que eu já preguei, eu fico super feliz. Mas as pregações de hoje, irmãos, eu acho que Pedro, se ele pudesse, ele voltava aqui só para puxar a orelha de alguns camaradas. Que tanto mamão com açúcar é esse? Eu já falei para vocês. Não, o povo trabalha a semana toda, chega cansado, olha, vem direto do trabalho, que coisa linda. Tem que dar um remédio, tem que dar a demanda do povo, a oferta e a demanda. Que oferta e demanda? 3.000 lá, mais uma multidão. E Pedro diz, vocês mentiram, negaram, traíram. E a igreja cresce para 5.000. Lógico que a aplicação que Pedro fez foi para aquele momento. Lógico que a aplicação que Pedro fez ele contextualizou com o fato que tinha acontecido há quase 2 meses ali. Realmente nós sabemos que escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Realmente sabemos que eles negaram, que eles clamaram, crucificam. Nós sabemos, lendo os evangelhos, que Pedro fez uma aplicação precisa, cirúrgica. Ele foi na ferida, ele foi no ego daqueles homens. Quando ele viu as autoridades, vamos ver qual foi a reação dele. Quando Pedro e João viram as autoridades, vamos ver se isso diminuiu, se o Espírito Santo sumiu. Então cuidado com vãs filosofias. Cuidado com fala bonita. Quer ouvir voz bonita? Sintoniza na rádio Momentos de Amor, que você ouve aqueles locutores com aquela voz. Momentos de amor. Agora essa música vai ser dedicada para não sei quem. Agora vai o Belo, Raça Negra. Aí você escuta a voz. Ela gosta, ela fica sintonizada. Ela está na 93, mas de vez em quando ela pula. Quando dá um intervalo, ela pula. Brincadeira à parte, irmãos. Vamos aqui. Contudo, os que ouviram e que creram chegaram a quase 5.000. Aumentou para 5.000 os números dos que creram. O verso 5 diz: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém mais uma cúpula. Lembram? Lá em cima, sacerdotes. Se você quiser fazer uma anotaçãozinha, só para você ver o tanto de gente que estava lá por causa dessa pregação. Primeiro, saduceus, capitão da guarda do templo e saduceus. Agora Lucas já descreve um novo grupo. No dia seguinte, porque deu tempo para avisar para mais pessoas, pegamos eles, vem para o julgamento deles, o júri popular, certo? Agora vem aqui, no verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém autoridades, os líderes religiosos e os escribas. Já foram 6 agora, certo? E os escribas eram os que transcreviam a lei, eram os maçoretas. Os homens eram feras no hebraico, no
grego, eram homens que transcreviam a lei, eram os homens que os escribas conheciam a lei, a Bíblia, se assim eu posso dizer que tinha, que era a lei e os profetas, eles conheciam por dentro e por fora. Eles fizeram igual a Marina com a revista da EBD de Teologia Sistemática. Eles transcreviam mesmo, literalmente, olhando ali para o livro, que era a lei, e escreviam uma nova cópia, igualzinho. Isso é ser escriba. Então imagina um grupo. Aí vem, agora eles vêm na nata dos sacerdotes, no verso 6. E também o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Vocês lembram deles? Anás e Caifás, Jesus esteve perante eles. Lembra que Anás e Caifás rasgam as vestes perante Jesus? Sim. Olha de quem diante Pedro e João está agora. Imagina se o joelho de Pedro, os joelhos de Pedro, os joelhos de João, eles titubeassem na fé naquele momento ali. Eles estavam diante, mandou chamar logo os principais, Anás e Caifás. Anás, Caifás, João, deveria ser outro sumo sacerdote, Alexandre, e todos os parentes do sumo sacerdote. Ainda foi e levou todo mundo, primo, tio, todo mundo que era sumo sacerdote, para dar força na rebelião. Agora a gente vai sufocar essa pregação, a gente vai sufocar esse sermão, e a gente vai sufocar o nome de Jesus, e vamos jogar uma pedra nisso hoje, e eles não vão falar mais. Não vão falar. E aqui olha o 7 comigo. E colocando-os diante de si, então eles reuniram um sinédrio. Aí você imagina, nessa banca examinatória, capitão, saduceus, sacerdotes, escribas, tipo aquele jurado, né? Escribas, sumo sacerdote, Anás e Caifás, os parentes de todo mundo, e colocaram eles ali. Pedro e João. E perguntaram-lhes: com que poder, com que dínamos, quem deu essa bomba para vocês? Com que dínamos de dinamite? Com que poder e no nome de quem fazes isso? Vocês fazem isso? Com que poder? Porque eles entendiam de autoridade. É no nome de quem? Com que poder? E no nome de quem? Falei no domingo manhã sobre o porquê dele, Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada. Quando fala no nome de quem, é porque aquele nome tem poder para resolver. Eu estou aqui em nome de fulano. Você já foi resolver alguma coisa no cartório, no banco, em algum lugar, e você fala: não, eu vim em nome de fulano. Já viu como o tratamento é hoje? Já viu como resolve rapidinho o negócio? Não foi fulano que a pessoa até te trata mal, foi não fulano que mandou. Ah, você quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Eles queriam saber isso, quem estava por trás. Se Jesus já morreu, era para o negócio acabar. É no nome de quem, com que poder vocês fazem essas coisas? Olha o 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Só tem coragem quem é cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, lhes disse. Aí Pedro aproveita esse momento, que aqui eu já me liguei na homilética, que é mais uma pregação. Pedro gostava de pregar o evangelho. Ele aproveitou e já introduziu outro sermão. Olha aqui comigo se não é outra pregação. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vocês, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do bem feito a um doente e pelo como ele foi curado, olha aqui o que Pedro faz, a coisa linda: seja do conhecimento de todos vocês e de todo o povo de Israel, que foi na autoridade ou no poder, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, e Deus reverteu
vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Imagina a Rogéria lá nessa multidão naquele dia. Fala, papai querido. A quem ressuscitou dentre os mortos. E aí de novo, por meio desse nome, olha, por intermédio desse nome, este homem que está aqui em boa saúde dentre vós. Foi por causa desse nome, foi por meio desse nome, que este homem agora está em boa saúde aqui diante de vocês. E aí Pedro diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, que são os construtores. Porque na edificação antiga se colocava uma pedra de esquina, que era tipo que dava sustentação à casa, para que ela tivesse estrutura, como se fosse um alicerce. Então a pedra de esquina unia as paredes, para que ela não caísse. E então ele diz: vocês são construtores, construíram um edifício e deixou a pedra de esquina do lado de fora. E porque vocês deixaram fora, tropeçam sobre ela agora. Meu Deus, hein? E sempre que alguém deixa Cristo de fora, tropeça sobre ele. Todo projeto, por maior que seja, Cristo não está, uma hora tu vai tropeçar nele. Tu vai esbarrar e quem vai estar ali é Jesus. Porque não botou Jesus no projeto. Porque não colocou Jesus na planta, no alicerce, na base. E ele está dizendo: este Jesus, a pedra rejeitada por vocês, os construtores, o qual foi colocada como pedra angular. E aqui pronto, irmãos, daqui depois vai vir mais confusão que fica para a próxima semana. Mas é uma confusão boa, né? Que a gente aprende, graças a Deus. A gente se edifica vendo aqui o avanço da pregação do Evangelho. E o 12, lindo demais, está aqui marcado. Foi o dia da pregação de missões nacionais. Esse tema. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Foram para prendê-los, colocaram eles perante o povo, pensando que ia intimidar, pensando que ia inibir. E Pedro fala mais alto, faz ecoar a sua voz: ouçam líderes, ouçam bancada religiosa, autoridades, prefeitos, governadores, vereadores, líderes de Israel e o restante do povo. Perceberam a aplicação que Pedro faz para o seu público-alvo? Pedro foi um exímio pregador, irmãos. Ele viu que tinha líderes religiosos, ele viu que tinha autoridades, e ele viu que tinha um povo. O que é que ele faz? Líderes religiosos, autoridades, não sei, e o restante do povo. Fiquem todos sabendo que foi no nome de Jesus que esse homem foi curado. E que a PIBCP continue sabendo que no nome de Jesus, aquele que tem todo o poder, todos os nossos problemas terão solução diante do Senhor. Ainda que esse problema ou esse dilema pareça até o paralítico de nascença, anos após anos está no mesmo lugar, no nome de Jesus, Ele pode mudar essa história na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus repouse sobre a vida de cada irmão e irmã aqui. Que a autoridade do nome de Jesus remova a enfermidade do meio do seu povo. Que em nome de Jesus, pela autoridade e poder que é no nome de Jesus, pecados sejam confessados e perdoados diante do Senhor. Que no nome de Jesus toda moléstia, todo o mal no meio do seu povo bata em retirada em nome de Jesus. E que todas as vezes que o inimigo vier contra mim e contra ti, ele não nos veja, mas veja o nome de Jesus sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos. Em nome de Jesus, esse nome tem poder. Esse nome tem todo o poder. Amém?